Bom dia! Daremos continuidade à EBD da Juventude, abordando o livro Coronavírus e Cristo, de John Piper. É um privilégio para mim, em meio a essa pandemia, ser edificado no preparo dessa aula e também ser um instrumento nas mãos de Deus para edificar a igreja dele. Então, que Deus dê a nós o entendimento de tudo aquilo que nós vamos ouvir hoje e também a capacitação para aplicar isso em nossas vidas. Na última aula, nós aprendemos que Cristo é a nossa rocha. Ele é o fundamento da nossa fé em dias de aflição como esses que estamos vivenciando. Além disso, nós compreendemos que o nosso Deus é a rocha em que nós podemos nos consolar e descansar a nossa alma diante da bagunça que estamos vivenciando. E na aula de hoje nós vamos compreender verdades bíblicas e nos consolarmos com essas verdades, de que Deus, a nossa rocha, Ele reina soberanamente com justiça e que isso é uma excelente notícia. O referencial bibliográfico para o preparo dessa aula foi o livro Coronavírus e Cristo, de John Piper, que você pode baixar no site do Ministério Fiel. Seria muito bom se no decorrer dessa aula e também das outras que nós vamos ter sobre esse livro, você acompanhe ela lendo o livro e com o livro em mãos. E hoje nós abordaremos os capítulos 3, 4, 5 e 6 do livro. E então a aula está dividida em 4 partes. Primeira parte, o capítulo 3. A rocha em que nós confiamos é justa. Nós veremos que a rocha em que nós podemos confiar, ela reina com justiça. Justiça faz parte dos seus atributos. E uma rocha injusta é uma miragem. Depois veremos o capítulo 4, que a nossa rocha, ela reina soberanamente sobre tudo. Deus, a nossa rocha, decreta cada acontecimento e reina sobre cada acontecimento. Em terceiro lugar, nós veremos que o fato dele reinar com justiça é uma excelente notícia. Nós veremos por que isso é real. E por fim, no capítulo 6, nós veremos como nós podemos saber o que ele está fazendo em meio a essa pandemia do coronavírus. Então, prepare-se, pegue a sua Bíblia, o seu caderno de anotações e o livro Coronavírus e Cristo, e que Deus abençoe a nós nessa aula para que nós possamos ser edificados através dela. Deus, a nossa rocha, é justa. Como nós podemos confiar realmente que Deus é capaz de sustentar a nossa alma? Como nós podemos ter a certeza que Ele é a rocha firme, grande e alta, inabalável, mesmo em meio a uma tempestade? Se Deus, Ele é realmente a nossa rocha, Ele precisa ser justo. Se é nele que nós podemos confiar plenamente para o descanso da nossa alma, a justiça precisa ser um dos seus atributos, porque uma rocha injusta é uma miragem. Deus está morto. Essa é a afirmação do professor de filosofia no filme Deus Não Está Morto 1. Quando o jovem Josh Wheaton entra na universidade, ele se depara com um professor de filosofia arrogante, que afirma que Deus não existe e que Deus está morto. No decorrer do filme, nós entendemos que a raiva do professor em afirmar que Deus não existe é porque um familiar, acredito que seja sua mãe, faleceu de câncer. O professor se indignou intensamente com a morte da mãe, a ponto de afirmar que se Deus existisse, isso nunca teria acontecido. Se Deus existisse realmente, eu não teria vivenciado esse sofrimento. E não teria ocorrido essa injustiça. Portanto, Deus não existe. A injustiça predominante no mundo sempre foi uma arma do ateísmo contra a existência de Deus. Eu lembro que quando eu era ateu, um dos argumentos que eu mais utilizava para defender o ateísmo e para pregar a inexistência de Deus era o fato de que o mundo está em sofrimento e que se Deus ele realmente existe, ele não é justo. Richard Dawkins, um dos cientistas defensores do ateísmo mais conhecido, ele afirma no seu livro Deus num Delírio que
a fé nesse Deus justo da Bíblia é um vírus muito mais contagioso e muito mais fatal do que qualquer outro. E que o fato de que o Deus do cristianismo existe é uma utopia e que ele ou qualquer outro Deus não existe. Outros cientistas, como Neil deGrasse Tyson, afirmam que esse Deus ele pode até existir, mas ele não se importa muito em reinar com justiça. Aliás, em períodos de pandemia de coronavírus, essa é uma das afirmações mais citadas, ou pelo menos mais pensadas, que Deus ele é injusto por permitir isso acontecer. Como é o nosso Deus, então? Ele não existe, como Richard Dawkins afirmou. Ele existe, mas não é tão justo assim como Tyson afirmou. John Piper afirma que o nosso Deus é um Deus infinitamente santo, justo e bondoso, que reina soberanamente sobre a história desde a eternidade. Agora, não se trata de uma guerra de versões. Não se trata de ateísmo versus cristianismo, de cientistas versus John Piper. Essa é a história verdadeira de Deus, retratada nas Escrituras e comprovada por ela mesma, que é infalível e inerrante. Portanto, Deus é um Deus com dignidade transcendente e infinita. É um Deus infinitamente santo, justo e bondoso, que reina soberanamente sobre a história. Então nós precisamos perguntar, o que são a santidade, a justiça e a bondade de Deus? Porque se nós não sabemos o que são, como podemos ter a certeza que elas não desmoronaram em meio a essa pandemia do coronavírus? Então, Deus, a nossa rocha, em primeiro lugar, ela é santo. O que eu vou falar agora não é análise política, e sim fatos. No ano de 2018, o Brasil elegeu um presidente da República com um discurso de combate à velha política, à corrupção e que prometeu ser justo e governar com justiça. Na semana passada, uma atitude do presidente levou à frustração e à decepção da maioria dos brasileiros. Sérgio Moro abandona o governo e denuncia alguns supostos erros de Bolsonaro, dentre eles uma interferência política na direção da Polícia Federal. Para muitos, ele era a rocha para a mudança do Brasil. Agora o Brasil vai mudar, agora alguém finalmente justo assumiu o poder da nação e agora as coisas vão começar a mudar. Esse homem vai combater a velha política, vai combater a corrupção e a justiça vai começar a reinar nessa nação. Mas de repente Moro, o maior símbolo da luta contra a corrupção do nosso país, saiu do governo e fez acusações gravíssimas contra o nosso presidente. Isso nos faz pensar que talvez ele não seja uma rocha tão firme assim. Nós não podemos colocar toda a nossa confiança nele. Não podemos nos debruçar plenamente de que ele é justo, de que ele vai mudar a nação. Porém, há sim uma rocha inabalável, em que nós podemos confiar e que não há frustração alguma. Essa rocha é o nosso Deus. Ele, diferente do Bolsonaro, diferente de qualquer outro, é perfeitamente santo. E afirmar que ele é perfeitamente santo é afirmar que ele está acima de qualquer outro e que nele realmente nós podemos confiar. O significado raiz da palavra santidade significa que ele está acima de qualquer outro, de que ele é supremo em seu valor e que ele está em outro patamar. Agora, há duas dimensões da santidade de Deus, em relação à sua natureza, em relação ao seu caráter. A santidade de Deus quanto à sua natureza é a sua infinita transcendência e o seu supremo valor. Ele está acima de qualquer coisa do universo. E afirmar que Deus é santo em relação ao seu caráter é afirmar que Deus é santo em sua infinita pureza, em sua infinita moralidade e que ele tem uma absoluta excelência moral e ética. Deus ser santo, portanto, implica também que ele é justo. Isso nos leva a questionar qual é o padrão de justiça de Deus. Ora, justiça implica em fazer o que é certo. E fazer o que é certo implica no cumprimento de algum padrão. E qual que é o padrão de justiça de Deus? A resposta é que o padrão de justiça de Deus é Deus. Dizer que Deus é justo é dizer que ele é fiel à sua própria dignidade, à sua própria grandeza e à sua própria santidade.
A justiça de Deus é o seu compromisso inabalável de agir com sua dignidade, beleza e grandeza, porque se assim não fosse, se Deus não agisse assim, então Deus seria injusto. O problema é que esse não é o nosso padrão de justiça. O nosso padrão de justiça é limitado, é completamente deturpado pelo pecado, e que mesmo assim ousem dizer que Deus reina com injustiça. Mas essa não é a verdade bíblica. A verdade bíblica é que Deus é santo e reina com justiça. Deus é santo e reina com justiça. E a santidade de Deus transborda em bondade. Assim, Deus não é apenas santo, Deus não é apenas justo, mas Ele também é bondoso. É por isso que a justiça de Deus envolve punição, bem como bondade, porque a justiça de Deus está conectada com a bondade de Deus. E então, quando Deus pune aqueles que não se arrependeram no inferno, Ele não deixa de ser bom, mas Ele está efetuando justiça. Quando Deus recompensa os fiéis com a vida eterna juntamente com Ele, Ele está sendo bondoso e também está fazendo justiça. Portanto, a sua santidade e justiça governam a concessão da sua bondade. E é por isso que a sua bondade flui especialmente e mais evidentemente para aqueles que o temem. Porque a justiça de Deus faz com que ele seja bondoso, com justiça, com atitudes que honram a ele, e faz com que ele se ire com atitudes que desonram a ele. Percebe então a conexão entre a justiça e a bondade de Deus? Você já deve ter ouvido o jargão evangélico. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É um jargão evangélico muito difundido entre o cristianismo e entre muitos cristãos, mas está longe de ser uma verdade bíblica. A verdade bíblica é que Deus odeia o pecado e também odeia o pecador. Odeia o pecado, como Hebreus 1:9 diz, amas a justiça e odeias a iniquidade. E odeia o pecador, como diz Salmo 11:5-6. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Portanto, a santidade de Deus leva a Deus a governar com justiça. E a sua justiça transborda em bondade, especialmente aqueles que o temem, e transborda em ira para aqueles que o rejeitam. O coronavírus, portanto, não aponta para a falta de santidade, bondade e justiça de Deus. Deus é santo, bondoso e justo. A nossa rocha não é uma miragem. Deus, a nossa rocha, é santo, governa com justiça e transborda em bondade. Agora, esse Deus que nós vimos, o que Ele quer, Ele faz. A soberania que poderia parar a crise do coronavírus também é a soberania que sustenta a alma durante esse tempo. O mesmo Deus santo, justo e bondoso que nós vimos, que pode fazer com que isso pare hoje, é o mesmo Deus que faz com que isso aconteça e que sustenta a nossa alma durante esse tempo. Porque o que Deus quer, Ele faz. E tudo acontece porque Deus quer. Você, provavelmente, quando criança, já se frustrou com algumas respostas da sua mãe para algumas perguntas que você fez. Porque Deus quis. É isso que ela respondia. Quantas vezes nós ouvimos isso quando crianças, e até mesmo falamos agora, quando não sabemos as respostas de algumas perguntas? Por que o céu é azul? Ah, porque Deus quis. Por que a grama é verde? Ah, porque Deus quis. Por que o quadro negro é verde e o milho verde e amarelo? Ah, porque Deus quis. Ainda que haja explicação científica para todas as respostas da vida, ciência essa estabelecida por inteligência divina, não nega que Deus quis. Portanto, essa expressão porque Deus quis é a mais simples, perfeita e verdadeira resposta para tudo. Deus está no controle do mundo e tudo acontece porque Ele quer, desde o conflito internacional mais amplo até a queda de um pássaro na floresta. E o fato dele decretar tudo e tudo acontecer porque Ele quer faz parte da essência dele. Ele decretou o dilúvio, decretou as pragas no Egito, decretou a própria morte do seu filho unigênito, e ele continua sendo Deus santo, justo, bom, de dignidade suprema e infinita. Da mesma forma, Deus, em sua suprema dignidade e sua soberania, decretou e está executando a pandemia do coronavírus
para a sua glória, porque nós temos um Deus que o que Ele quer, Ele faz. Então, devemos abandonar a nossa visão sentimentalista de Deus. Deus não é como o Papai Noel, que está preocupado em satisfazer todos os nossos desejos e entregar tudo aquilo que nós queremos, as nossas vontades carnais. Deus não é o nosso garçom divino, como o Davi Murk comentou em uma das devocionais anteriores, que está pronto para nos servir de acordo com os nossos desejos. Faz parte da essência de Deus determinar tudo, inclusive o mal. Deus ordenou o coronavírus, Ele governa sobre ela, Ele a trará ao fim. Nenhuma parte está fora do seu domínio. Como Jó disse, e disse acertadamente: "Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Como Charles Spurgeon afirmou certa vez, Deus fixou a hora da nossa entrada do descanso. E não é a habilidade do médico que vai tardar. E também não é a malícia do inimigo que vai fazer com que a nossa morte seja apressada. Porque tudo que acontece, acontece por causa da vontade de Deus. A nossa rocha reina soberanamente, decretando tudo. E então, nós não temos um Deus destronado. A notícia que Deus é soberano e Ele reina é uma doce e excelente notícia. Porque Deus é santo, justo e bom, e tudo o que Ele faz vem dessa sua santidade, justiça e bondade. Como diz Jó 12:13, com Deus estão a sabedoria e a força, Ele tem conselho e entendimento. Ou como Salmo 147:5 diz, o seu entendimento não se pode medir. O seu grande alvo para tudo o que acontece, inclusive para o coronavírus, é o que Efésios 3:10 diz: a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Portanto, a soberania de Deus é uma excelente notícia, porque tudo está nas mãos desse Deus que é santo, bondoso e justo. E a soberania de Deus é uma excelente notícia, seja ela sobre o bem ou sobre o mal. Porque a mesma soberania que governa na doença é a soberania que governa na saúde. A mesma soberania que governa durante os anos de prosperidade é a soberania que governa durante os anos de crise. Agora, se dizemos que Deus é soberano quando há livramento, quando há paz, quando tudo está legal, mas que não é soberano sobre o sofrimento, dizemos que Ele não é capaz de tornar todas as coisas para o bem. Afinal, uma das crenças de muitas igrejas atuais é que Satanás está por trás de todo o sofrimento no mundo. Que tudo de mal que há no mundo acontece porque Satanás está no controle disso. Porém, mesmo Satanás estando envolvido por trás do sofrimento e da dor do mundo, ele não pode fazer nada sem a permissão do nosso Deus. Ou seja, mesmo que Satanás haja com intenção maligna, Deus intenta essa intenção para o bem. E no final nós podemos dizer, assim como José disse para os seus irmãos que o venderam como escravo: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Gênesis 50:20. Não precisamos se preocupar. E não precisamos se preocupar também porque Deus ele nos ama. Paul Washer, um dos grandes pregadores modernos, ele certa vez disse em uma das suas pregações, afirmando sobre o valor de Deus e a preciosidade do amor dele por nós. Ele disse assim, abre aspas: se eu pudesse te dar uma coisa, se eu pudesse orar por algo por você, algo que esteja acima de qualquer coisa, se você for realmente um filho de Deus e eu puder te dar um presente, seria a compreensão do amor que Ele tem por você. O amor de Deus por nós, ele é tão intenso e tão maravilhoso que Ele enviou o seu Filho para ser crucificado em nosso lugar. E não apenas enviou o seu Filho para ser crucificado em nosso lugar, nos dando a vida eterna, que é aquilo mais precioso que nós temos. Ele também nos dá gratuitamente todas as outras coisas, como Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as outras coisas? Agora, o que são todas as coisas? Não, Deus não está preocupado em dar o carro que você tanto almeja. Não está preocupado em dar a casa que você tanto sonha e te dar anos de saúde e de prosperidade. 3 versículos depois, Paulo explica o que são todas as coisas. Romanos 8:35-37. Quem nos separará do amor de Cristo?
Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em seguida ele diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, todas as coisas que ele nos dará são todas as coisas que nós precisamos para viver. E principalmente para glorificar o nome dele enquanto vivemos, porque esse é o nosso objetivo como cristãos. É isso que ele quer para a nossa vida como filhos de Deus. Portanto, mesmo na dor, ele nos sustenta com seu amor e nós somos vencedores. Mesmo em meio à pandemia do coronavírus, ele nos sustenta a nossa alma e nós somos vencedores através disso. Portanto, podemos dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será coronavírus? Será pandemia? Será desemprego? Será crise? Apesar disso, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E então, nós somos imortal até que nós duremos. Deus está cuidando de nós e nós somos imortais até que então Ele escolha o momento em que nós precisamos ir. Nenhum pardal cai a não ser pelo plano de Deus. Muito menos um vírus se move a não ser pelo plano de Deus. E eu quero te dizer uma coisa que pode parecer forte, talvez você fique bravo comigo. Você pode pegar o coronavírus. Você pode ser infectado por esse vírus. E você pode morrer sendo infectado por esse vírus. Mas mesmo assim, mesmo se você pegar essa doença, mesmo se você morrer, Deus continuou soberano, Ele continuou no controle da sua vida e Ele continuou te amando. Porque a mesma soberania que poderia parar a crise do coronavírus é a soberania que faz com que a crise do coronavírus aconteça. Paulo, afinal, ele também, o apóstolo Paulo tinha que conviver com o espinho na carne, que o perturbava muito. O próprio João Calvino era frequentemente acometido por muitas enfermidades. Um dos pregadores fundadores do movimento carismático, Edward Irving, ainda jovem, contraiu uma doença fatal e morreu. Outro caso conhecido é do Adoniram Gordon. Gordon morreu de bronquite, apesar da sua fé, e ele acreditava que Deus poderia curar as pessoas. Ainda no tempo presente, que poderia fazer milagres e que nenhum crente poderia ficar doente. E até mesmo Henry Martyn, um missionário na Índia e na Pérsia, ele morreu de peste. Ele estava entregando a sua vida em prol do Evangelho, mas morreu tragicamente. E em todas essas situações, Deus continuou soberano. Deus continuou sendo bondoso e o seu amor permaneceu por todos eles. Porque o amor de Deus não é sobre você viver ou morrer. Não é sobre você ser rico ou pobre. Não é sobre você ter tudo o que você quer ou você não ter nada. O amor de Deus está no fato de que Ele enviou Jesus e te deu a vida eterna e que agora Ele sustenta a sua alma através da verdade do Evangelho. Na vida e na morte, na riqueza, na pobreza, saudável ou doente. Martyn, o missionário na Índia e na Pérsia, que morreu de peste, quando ele tinha 31 anos, ele escreveu no seu diário, em janeiro de 1812, o seguinte: ao que parece, o presente ano será mais perigoso do que qualquer outro que eu tenha visto. Mas se eu viver para completar o Novo Testamento persa, minha vida depois disso será de menor importância. Mas seja a minha vida ou a morte, que Cristo seja magnificado em mim. Se Ele tem um trabalho para fazer, eu não posso morrer. Aos 24 anos, esse mesmo missionário escreveu: se Deus não fosse o soberano do universo, quão miserável deveria ser. Mas o Senhor reina, que a terra então se alegre e a causa de Cristo prevalecerá. Ó minha alma, seja feliz nessa prospectiva. Porque a soberania que poderia parar a crise do coronavírus é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Ok, então se Deus ele não foi destronado, se de fato Ele governa todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, que nem Efésios 1:11 diz, e se esse surto do coronavírus, com toda a sua devastação, estiver em suas santas, justas e bondosas mãos, o que Ele está fazendo? Quais são os propósitos desse Deus? A primeira coisa a afirmar é que a nossa sabedoria ela é completamente limitada.
Nós, humanos, somos finitos em sabedoria, somos pecadores, somos culturalmente condicionados e moldados por nossos genes e nossa história pessoal. Como Isaías 2:22 diz, parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Nós somos completamente limitados e finitos. Portanto, nós não podemos julgar a Deus. Não podemos dizer o que ele está fazendo e afirmar convictamente, porque não podemos dizer que Deus é injusto por isso acontecer, ou que Deus é mau, ou que é insensível ao sofrimento humano. Nós não conhecemos os desígnios de Deus. O movimento como esse traz efeitos e desdobramentos que estão muito além da nossa compreensão. É um quebra-cabeça gigantesco que só Deus pode montar. Além disso, ele está sempre fazendo 1 bilhão de coisas que nós não sabemos. Olha o que Salmos 45 diz: são muitas, Senhor Deus meu, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. E eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Os seus desígnios com o coronavírus não são apenas incontáveis, eles são de muitas maneiras inescrutáveis. E então, a nossa sabedoria é limitada e Deus está fazendo 1 bilhão de coisas em meio a essa pandemia de coronavírus, coisas essas que nós não podemos ainda saber. Mas Deus ele não está em silêncio. Ele não está calado sobre o que ele está fazendo neste mundo. Ele nos deu a Escritura e nas Escrituras nós podemos confiar nela como a palavra de Deus que diz sobre o que ele está fazendo. Então o propósito não é inventar ideias sobre o que Deus pode estar fazendo, mas sim ver princípios na palavra de Deus que pode tentar descobrir o que Deus está fazendo em meio a essa pandemia do coronavírus. E há então 6 caminhos bíblicos que apontam o que Deus está fazendo. Ele está ilustrando o horror moral, ele está enviando julgamentos divinos específicos. Ele está nos despertando para a segunda vinda dele. Ele está nos realinhando ao valor infinito de Cristo. Ele está criando boas obras em meio ao perigo. E ele está depreendendo as raízes para alcançar as nações. E tudo isso, todos esses caminhos bíblicos do que Deus está fazendo em meio à pandemia do coronavírus, nós iremos começar a ver na próxima aula, que é o restante do livro Coronavírus e Cristo, de John Piper. Por hoje, nós ficamos com a nossa grande ideia que resume tudo aquilo que nós vimos hoje. E se fosse possível resumir em uma frase, eu diria a seguinte frase: essa é a doce notícia. A nossa rocha é Deus, que reina soberanamente com santidade, bondade e justiça. Essa é a doce notícia. A nossa rocha é Deus, que reina soberanamente com santidade, bondade e justiça. E é importante nesse momento nós pensarmos em como aplicar isso em nossas vidas. Não pode ser apenas uma aula com anotações no caderno e não pode apenas ficar em teoria. Precisamos pensar em como trazer isso para a nossa vida. Portanto, alguns motivos para nós orarmos diante daquilo que nós aprendemos. Em primeiro lugar, que Deus seja realmente a nossa rocha. É muito difícil ter uma confiança sólida em meio a tudo que está acontecendo. Mas devemos ter a certeza de que Deus é a nossa rocha e tudo está no controle dele. Não há motivo para nos preocupar e nele nós podemos realmente descansar, porque ele é a rocha que nos sustenta nesse tempo. Segundo pedido de oração é que ele nos dê sabedoria para compreendermos a sua soberania. Muitas vezes é difícil acreditar que Deus pode permitir que coisas ruins aconteçam. Mas a sua soberania, ela pode parar a crise do coronavírus, mas ela sustenta a alma durante esse tempo. E tudo está acontecendo conforme o desígnio da sua vontade. Então que nós
tenhamos uma sabedoria para compreender que Ele é soberano, mesmo diante disso tudo. Em terceiro lugar, que nós nos alegremos e nos descansemos com a doce notícia que Ele reina com justiça. Nosso Deus não é um Deus injusto, porque uma rocha injusta seria uma miragem. Nós podemos confiar nesse Deus. Então, que nós nos alegremos e desfrutemos dessa certeza de que Deus reina com justiça, mesmo que a justiça não seja entendida pela nossa limitação humana. E por fim, que nós oremos para perdermos a nossa vida aqui, para não valorizarmos muito aquilo que nós temos, que vem da carne, e para que nós possamos afirmar e vivermos com a mente de Henry Martyn, o missionário que morreu de peste, em que ele dizia: mas seja a minha vida ou a morte, que Cristo seja magnificado em mim. Que essa seja a nossa verdade e que esteja em nossa mente dia e noite. Seja a minha vida ou a morte, que Cristo seja magnificado em mim. Porque essa é a doce notícia. A nossa rocha é Deus, que reina soberanamente com santidade, bondade e justiça. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque temos uma doce e excelente notícia. O Senhor reina soberanamente, com santidade, bondade e com justiça. Que a nossa confiança seja essa, e que sobre essa confiança nós nos alegremos e nós confiemos que tudo está debaixo do controle do Senhor, o bem e o mal, anos de prosperidade e anos de crise como esse ano que nós estamos vivenciando. Mas em tudo e em todas as circunstâncias, o Senhor continua sendo Deus. O nosso Deus, bondoso, santo e justo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado e até a próxima aula. Fique com Deus.